aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. E hoje, antes de orar por você, eu quero compartilhar uma palavra que tem como título Você não está sozinho. Ela é baseada no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? Qual é a sua maneira de ser? Ele tem as credenciais para ser o nosso pastor, o nosso Deus, o nosso dono. E se Ele, como único que é Deus, tem então como ser objeto do seu interesse e cuidado? Essas profundas perguntas exigem de nós um exame fundamental na palavra de Deus a respeito do Senhor e como obter o seu cuidado. As pessoas estão buscando paz, prosperidade, uma vida melhor que lhes propõe um verdadeiro descanso. Mas quem é esse Cristo? Deus, o único que de fato pode nos dar o que buscamos, uma vida que vale a pena ser vivida. E por que Ele se descreve como dono e Senhor? Por que Ele se interessaria por nós? Um dos problemas do cristianismo é a nossa tendência de falarmos e avaliarmos as coisas de maneira superficial e geral. No Salmo 23, Davi é o autor do poema. Ele era pastor e filho de pastor, e logo foi conhecido como rei pastor de Israel. Foi ele que afirmou: o Senhor é o meu pastor, no Salmo 23, verso 1. A quem ele se referia? A Deus, o Deus de Israel. Essa afirmação foi confirmada por Jesus, o Cristo. Ele disse, o bom pastor, lá em João 10, 11. Quem, porém, é aquele Cristo? O nosso conceito de Cristo é demasiadamente reduzido, estreito, provinciano, demasiadamente humano. Por isso, muitas vezes, não estamos dispostos a deixar que Ele, de fato, seja o nosso pastor e dono, exercendo autoridade sobre nós e, como consequência, não podemos desfrutar de pastos verdejantes, mesmo vivendo em lugares tão áridos como o mundo de hoje. Ele é o autor de todas as coisas naturais e sobrenaturais. Você pode ver em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 20. Se pararmos para refletir sobre a pessoa de Cristo, sobre o seu poder e a obra, rapidamente estaremos prontos para falar como Davi. O Senhor é o meu pastor. As formosas relações entre Deus e o homem na Bíblia, repetidas vezes, são colocadas com a relação entre um pai e um filho, e entre um pastor e as suas ovelhas. Foi algo que nasceu no coração de Deus. E quando alguém diz, o Senhor é o meu pastor, evoca imediatamente um sentimento de profunda relação entre o homem e o seu Criador. E é sobre esse relacionamento com Cristo, Deus, que queremos falar hoje. Quem é Ele? O nosso relacionamento e as suas consequências. Isso significa que um simples mortal torna-se um objeto mimado do divino amor. Esse pensamento deve comover o nosso espírito, avivar a nossa sensibilidade e nos proporcionar uma dignidade enorme como indivíduos. A nossa vida breve na Terra ganha, então, grande propósito. Significa, diante de tal relacionamento, quanto maior, mais amplo, mais majestoso é o nosso conceito de Cristo, mais vital será o nosso relacionamento com Ele. Davi era o pastor, mas no Salmo 23, ele estava falando do ponto de vista da ovelha que era. Ele falava como um forte sentido de orgulho, devoção e admiração. Era como se jactasse em alta voz: olhe quem é o meu pastor, o meu dono é o meu Senhor. Ele sabia, por experiências, que a sorte de uma ovelha dependia do tipo de homem que a possuía. Alguns pastores de ovelhas eram bons, amáveis, inteligentes
e valentes, dedicados ao rebanho. Mas, debaixo de certos pastores, as ovelhas precisariam lutar, passariam fome e dureza sem fim. Então, se o Senhor é o nosso pastor, devemos ter a noção do seu caráter e da sua capacidade. Preste atenção, filho. Estima-se que a Via Láctea tem 250 milhões, vezes 250 milhões de corpos celestes, cada um deles maior que o Sol, e que uma estrela das estrelas mais pequena, e de todas elas foram distribuídas pela mão de Deus. Se fosse possível transportar o telescópio mais potente para a estrela mais perto da Terra, o Alfa do Centauro, não se poderia de lá ver a Terra. Mesmo com tal telescópio, com tamanha a pequenez da Terra no universo. Entretanto, quando olhamos para os micro-organismos, nas nanomedidas, descobrimos neles estruturas extremamente complexas e impressionantes. Sim, Ele é Deus e fez tudo isso. Tudo foi feito por Ele e está debaixo do seu controle. Ele tem todo o direito de posse sobre nós, porque Ele nos fez. Nada, ninguém pode compreender e cuidar melhor de nós do que Ele. Ele é o Senhor e o nosso pastor. O testemunho de um pastor que compra um rebanho de ovelhas a duros sacrifícios. Para tal é o senso de que tais ovelhas eram como parte dele. Mas depois descobriu que tudo aquilo era apenas a primeira parte do sacrifício. Ele teria que continuar dando a sua vida pelas ovelhas, se quisesse vê-las prosperar. As ovelhas não cuidam sozinhas, como se pensa. Mais do que qualquer classe de gado, exige uma infinita atenção e meticuloso cuidado. Por isso Deus nos chama de ovelhas, pois, em muitas coisas, o cuidado das ovelhas se assemelha ao cuidado dos homens. O instinto de grupo, nossos temores e timidez, nossa obstinação e estupidez, nosso perverso hábito, são todos os paralelos de enorme importância. Que hoje possamos clamar como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma afirmação ousada é o sentimento de uma ovelha extremamente contente com seu dono, perfeitamente satisfeita com a sorte na vida. Faltar aqui tem um significado mais amplo, é não faltar nenhum cuidado no manejo e atenção. A segunda ideia é o sentido de estar tão perfeitamente satisfeito com o cuidado do bom pastor que não se anela, nem se deseja nada mais. É uma afirmação estranha, já que é vinda de Davi, um homem que passou por tanta necessidade e perseguição. Olhando dessa prisma, o absurdo é afirmar que os filhos de Deus não passarão por privação, às vezes até extremas. Quando olhamos para os homens como Elias, Paulo, João Batista e até mesmo o Senhor Jesus, vemos tais privações na vida deles. O Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Portanto, é errado afirmar que se alguém está passando por lutas ou não está prosperando à maneira do mundo, é porque não tem a bênção de Deus. Certamente não é esse tipo de falta de que Davi está referindo. Mas a respeito das lutas e privações que venhamos a passar, podemos dizer orgulhosos: nada me faltará. Não terei falta do cuidado e da direção do meu Senhor. É a diferença entre pertencer a um bom pastor e a um mau pastor, Deus e o diabo. Muitos nesse mundo, apesar das suas riquezas e grandes conhecimentos científicos, são infelizes. Muitos irmãos são pobres, mas podemos ver neles a paz e o cuidado de Deus. A satisfação deveria ser a etiqueta do homem que pôs a sua vida e problemas nas mãos de Deus, e poder levantar-se com confiança por ter se colocado inteiramente nas mãos do Senhor e exclamar orgulhosamente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estou completamente satisfeito com Ele, com o meu dono. Por quê? Porque não há nada demasiadamente grande que Ele não possa resolver para o rebanho.
Ele não mede esforços para proporcionar uma vida rica às suas ovelhas em abundância de pastor e proteção. Em lugares verdejantes, ele me faz descansar. Pela própria constituição das ovelhas, é impossível que descanse sem 4 condições cumpridas. Precisam estar livres do temor, precisam estar livres da rixa com outras ovelhas dentro do rebanho, precisam estar livres dos insetos nocivos para se deitarem e descansarem. Devem estar sem fome para se deitarem e descansarem. Assim somos nós. E para a solução de todas essas questões, a presença de Deus é o pastor e a resposta. Não há descanso verdadeiro sem a presença de Deus. Em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Junto às águas de descanso me pastoreará. Nas regiões secas e semiáridas, as ovelhas sempre precisam de água. E mais uma vez, os pastores são essenciais para conduzi-la a lugares de águas cristalinas, pois só eles conhecem tais lugares. 70% do corpo de uma ovelha é água. E a vida, a saúde, a força e o vigor de uma ovelha depende totalmente de água. Por isso a sede é um sinal de alerta. Se não encontrar água, ela terá sérios prejuízos. Não há descanso genuíno sem água do Espírito. Sem ela, assim como as ovelhas, nós morreremos. Quando as ovelhas não encontram águas limpas, buscam água em qualquer lugar e bebem água contaminada, prejudicando terrivelmente a saúde e a sua vida. Quando não nos deixamos levar pelo Senhor, a fim de bebermos águas limpas do Espírito, acabamos bebendo águas contaminadas deste mundo e acabamos ficando doentes, com a nossa vida espiritual e natural totalmente comprometida. A água viva só encontramos em Cristo. João capítulo 7, verso 37 e 38. Refrigera a minha alma. É estranho pensar que quem está debaixo do cuidado do bom pastor possa ter a sua alma abatida e precisando de refrigério. Mas é certo que isso acontece. Até Davi passou por muitas frustrações e clamou com a sua alma abatida no Salmo 42, verso 11. Só quem conhece intimamente as ovelhas e os seus hábitos entende que uma ovelha abatida, elas caem com as pernas para o alto e não conseguem se levantar, entram em desespero e pode vir a morrer nessa situação. As ovelhas gordas se deitam para descansar em um pequeno declive no solo, são presas pelo centro da gravidade. Ao se virarem, não conseguem se levantar, ficam desesperadas. Em grande movimento, formam gases na barriga, os quais se expandem e tendem a retardar e impedir a circulação do sangue nas extremidades do corpo, especialmente nas patas. Se o tempo estiver frio, elas podem aguentar mais tempo nessa situação, mas se estiver quente e o pastor demorar a chegar, elas podem morrer em poucas horas. Todo pastor e todo predador sabe a seriedade que é a situação de uma ovelha abatida. Por isso, estão sempre atentos a ela, contando suas ovelhas para ver se não falta nada. Quando o pastor a encontra, há uma sensação de alegria e de tristeza. Alegria por ter encontrado e tristeza por saber que pode ter sido tarde demais. Muitos pensam que, porque caíram, Deus não se importa mais com eles. Por isso, estão morrendo de abatimento de espírito. Na verdade, o bom pastor está buscando incessantemente. Certamente, uma ovelha salva do abatimento ficará mais próxima do seu dono, que a salvou. Me guia pelos caminhos de justiça por amor do seu nome. As ovelhas se caracterizam como animais de hábitos. Se não conduzidas, ficam sempre no mesmo caminho e pastos, até destruí-los completamente,
causando erosões, destruindo pastagens inteiras, danificando a terra, atraindo parasitas e comprometendo completamente a saúde do rebanho. Mas uma vez, o pastor é essencial para conduzi-las a novos caminhos, os quais ele conhece muito bem e serão de grande bênção para suas ovelhas. Nós, como ovelhas, não gostamos de escolher os nossos próprios caminhos. A nossa obstinação nos prende a eles. Muitas vezes, nos levamos à própria ruína. Você pode ver Isaías 53:6, Provérbios 14:12 e 16:25. Cristo quer nos levar para um caminho seguro de paz e de vida. João 14:16 e João 10:10. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqui é o meio do salmo e a ovelha se vira para falar diretamente com o pastor. Como vimos, é necessário que durante o ano de uma ovelha, ela seja conduzida de um lugar a outro, atrás de melhor pastagem. Todavia, no verão, os melhores caminhos para a pastagem das altas montanhas são através dos vales, pois são neles que se acham os rios que descem das montanhas e os pastos às suas margens. Porém, os perigos são grandes, como as chuvas fortes, a neve que derrete e desce e os animais predadores que se abrigam em cavernas ao longo desses vales. O bom pastor, porém, sabe conduzir o rebanho por lugares assim e achar água e alimento pelo caminho dos vales. Muitas vezes temos orado para que o Senhor nos leve a lugares altos com Ele, mas não sabemos que os melhores caminhos para os lugares altos com Deus são os vales. Muitos de nós temos passado por vales e não entendemos que, na verdade, estamos sendo conduzidos a lugares altos em Deus. É nos vales da vida que podemos conhecer o verdadeiro cuidado e suprimento do pastor. Vimos que, apesar de ser um vale, nesse caminho para as altas montanhas, ele sabe onde achar água fresca, pastagem e abrigo, e até que chegamos ao destino. Só podemos chegar a lugares altos em Deus através dos vales. E Ele, como bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, conhece muito bem esse caminho dos vales. Podemos confiar totalmente nele, ainda que os perigos de morte nos cerquem, pois certamente no fim nos acharemos em lugares mais elevados em Deus, desfrutando de pastagens especiais, onde só ovelhas que aceitam ser conduzidas pelo Senhor podem chegar e desfrutar. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando nós cremos e recebemos como Senhor e Salvador, Ele se torna o bom pastor e nós tornamos as suas ovelhas cuidadas com amor. A Bíblia diz que a maneira como isso acontece é fazendo a confissão. Romanos capítulo 9, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Hoje é dia de você aceitá-lo como pastor e se tornar uma ovelha que nunca mais estará sozinha. Aleluia! Vamos fazer essa confissão. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e o meu coração está aberto. Senhor Jesus, eu te convido a entrar na minha vida, a mudar a minha história. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. Nessa hora, eu me arrependo de cada um dos meus pecados e te convido a entrar na minha vida. Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu seja achado por vós naquele dia. Amém? Pai, eu oro por cada pessoa que fez essa oração. Que o Espírito Santo de Deus
que venha habitar dentro dela. Venha manifestar o teu poder, a tua glória, trazendo vida, trazendo salvação. Que ela possa, ó Deus, nessa caminhada, como ovelha, se tornar vencedor. Eu oro, Pai, para que nunca mais essa pessoa esteja sozinha ou sinta sozinha, que ela possa preencher o vazio do seu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, divulgue, indique para pessoas que elas possam inscrever no nosso canal, para que mais e mais pessoas sejam salvas. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.